E disse Jesus: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Capítulo 12 do livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos. Queridos amigos, com muita felicidade, vamos dar início à caminhada do nosso livro Convites da Vida. A gente já fez o vídeo de apresentação e eu queria voltar, inclusive, no texto de apresentação que ela traz, da introdução do livro Convites da Vida, quando ela fala o seguinte: a vida é um sublime convite. E mais à frente ela encerra falando o seguinte: lembra-te de emancipar-te também das algemas escravocratas de qualquer natureza. Liberta-te da opressão do mal, ainda hoje, agora. Quando os espíritos superiores se propõem a escrever uma obra através dos seus médiuns, como Divaldo Franco nesse caso, o Chico no livro Boa Nova, eles constroem uma lógica de escalada de conhecimento, não somente conhecimento intelectual, mas um conhecimento que tem a ver com a questão da sabedoria, um conhecimento espiritual de construção daquilo que precisamos para fortalecer o interior do nosso ser. E no livro Convite da Vida, nesse texto de apresentação, quando ela fala da questão das algemas, é muito interessante, pois o convite de hoje, o primeiro convite, é o convite à alegria, o capítulo 1 desse livro. O capítulo 2 é o convite ao amor. A gente poderia entender assim, poxa, não deveria vir em primeiro lugar o amor e logo em seguida os convites que ela quisesse fazer, mas não. Ela abre com a questão da alegria. E ela sempre traz também, a gente vai ver em todos os capítulos, um trecho do Evangelho. E está lá em João, capítulo 16, versículo 22. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Então a gente vê que Jesus, nesse momento, nos entrega uma alegria eterna. Uma alegria sem início, sem meio e sem fim, mas é uma alegria constante, pois a eternidade, a gente às vezes pensa na questão da eternidade como uma grande quantidade de tempo, mas na verdade a eternidade é a total ausência do tempo, assim como o infinito, que não é uma grande quantidade de espaço, mas o infinito seria uma ausência desse próprio espaço. E quando nós alcançarmos o nível superior, nós alcançarmos a pureza espiritual para a qual a gente aponta como progresso, a gente vai compreender melhor isso. Mas quando esse convite à alegria nos é feito, nos é entregue, a gente tem que compreender que não é uma alegria relacionada à euforia, uma alegria muito vazia, uma alegria no campo material, uma alegria que não preenche, que é como se a gente estivesse cavando um buraco para tapar outro. Muitas das vezes a gente caminha assim na vida, a gente acaba cavando buracos, tapando outros e tentando sempre preencher essa alegria com um vazio. Então a gente tem que compreender que a alegria que o Cristo nos envia em convite é uma alegria sublime, espiritual, essa que não tem início, nem meio, nem fim, é uma alegria eterna. E ela diz aqui, mesmo assim, mesmo quando a gente se encontra em dificuldades diversas, mesmo assim cultiva alegria. Lembrei aqui da passagem em que o Cristo amaldiçoa, entre aspas, a figueira, aquela história da figueira estéril. O que acontece naquele momento? Jesus olha ao longe com seus discípulos, caminhando ao seu lado, uma figueira repleta de folhas. Ele se aproxima da figueira e vê que a figueira não tinha frutos. E os discípulos sabiam que não era a época de figueiras dar frutos. Mas mesmo assim Jesus amaldiçoa a figueira, dizendo que ninguém mais coma nenhum fruto de ti. No dia seguinte, quando passavam pelo mesmo local, Pedro repara e fala assim: mestre, olha só, a figueira que tu tinha amaldiçoado ontem, hoje secou. Por que a gente traz isso? Porque essa alegria é muito semelhante a essa figueira. Jesus procura, a gente tem que compreender primeiro que todos os escritos evangélicos,
A gente não pode ler ao pé da letra, mas a gente tem que tirar o espírito dessa letra. E nesse momento, a figueira seca representa cada um de nós. E Jesus vai procurar fruto em qualquer época. O espírito não deve ter sazonalidades. O espírito ele deve entregar frutos a todo o momento. O espírito, mesmo nas situações mais difíceis, mesmo nas situações mais conturbadas, é ali, naquele momento de dificuldade que a gente está passando, é que eu tenho que gerar frutos. Não somente nos momentos alegres e felizes, mas a todo momento eu tenho que gerar frutos. O espírito é um espírito, como a gente já falou, da alegria eterna, é um espírito que deve ser abundante, é um espírito que deve estar sempre gerando frutos. E quando Jesus também olha ao longe, repara a questão da euforia, pois aquela figueira está repleta de folhas, mas quando se aproxima, vê que é tudo fachada. É a euforia, é a alegria que não é alegria, é uma alegria vazia, oca. Me fez lembrar essa passagem, eu trouxe aqui o livro da biografia de Leon Denis, do Gaston Luz, quando ele conhece Allan Kardec. E o próprio Leon Denis relata isso, e eu queria ler como ele aqui coloca. Tínhamos alugado, disse ele, para receber Allan Kardec, e ouvi-lo, uma sala. Havíamos solicitado à prefeitura a autorização para a reunião, pois no Império uma lei severa proibia qualquer concentração com mais de 20 pessoas. Entretanto, no momento aprazado pela Assembleia, uma recusa formal nos foi comunicada. Fui encarregado de ficar à porta do local para prevenir os convidados a fim de se dirigirem para Spiritovilla, na casa do Sr. Robodin, onde a reunião se faria no jardim. Éramos bem uns 300 ouvintes em pé e apertados uns aos outros, apinhados sob as árvores, pisando nos canteiros de nosso hospedeiro. Sob a claridade das estrelas, a voz suave e grave de Allan Kardec se elevava e sua fisionomia meditativa, iluminada por uma pequena lâmpada colocada sobre uma mesa no centro do jardim, produzia um aspecto fantástico. Ele nos falava sobre a obsessão, que era um assunto em voga. Foram-lhe feitas perguntas, às quais respondia com fisionomia sorridente. Olha que engraçado, né? A gente vai pegar um tema tão pesado como obsessão, e Kardec fala, né, sobre o tema obsessão com alegria, com um sorriso, uma expressão, uma fisionomia sorridente. E aí ele segue falando. Os canteiros do Sr. Robodin ficaram bastante pisoteados, mas cada um levou dessa noite uma inesquecível lembrança. No dia seguinte, retornei a Spiritovilla para fazer uma visita ao mestre. E aqui que é para a gente ficar com esse espírito que vai ser apresentado. Encontrei Kardec sobre um pequeno banco junto a uma grande cerejeira, colhendo frutos que atirava para a senhora Allan Kardec. Cena bucólica que contrastava alegremente com esses graves acontecimentos. Essa é a alegria do decodificador. Essa é a alegria de Allan Kardec. Porque às vezes a gente imagina que a gente tem que se aproximar das questões espirituais com muita seriedade, com um olhar sombrio, com um rosto sisudo. E na verdade a gente tem que aproximar-se do Cristo, das verdades eternas, com alegria, com felicidade no coração. Segue a Joana falando o seguinte: cultiva assim a alegria que independe das coisas de fora, mas que nasce na fonte cantante e abençoada do solo do coração e verte linfa abundante como rio de paz por todos os dias até a hora da libertação. Nós temos que compreender que esse rio que brota do nosso coração vai desaguar num oceano divino de repletas alegrias. Colocar gratidão em nosso coração. E é uma gratidão, não aquela gratidão assim, não, eu sou grato por tudo que eu tenho, e com um olhar sisudo,
mas a gratidão, não vivenciar essa gratidão. Você estar bem, feliz, mas não uma falsa felicidade como uma figueira seca, mas uma verdadeira alegria de receber esse convite e seguir em frente, seja quais condições eu estiver vivendo. Seja qualquer coisa que eu estiver passando, que essa alegria possa ser soberana e plena dentro dos nossos corações. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar, nos iluminar e que, no próximo vídeo, vamos falar de amor, o convite ao amor. Até lá!